Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, estamos iniciando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Pela nossa querida e amada Rádio Boa Nova. Nós hoje vamos tratar de uma mensagem muito bonita que fala-nos de um rio e ligando a cada um de nós a importância de um rio, ao nosso comportamento e à nossa maneira de ser. Programa Chico Xavier, um homem chamado amor, apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Mais uma semana juntos, através da Rádio Boa Nova, levando um pouquinho aos nossos ouvintes estas histórias do Chico, que têm acalmado os nossos corações, já que vivemos numa época de tantas incertezas, de tantos alardes, de tantos medos. Nós vemos o quanto que a vida do Chico nos ensina no sentido de termos calma e termos prudência. E eu aproveito também para convidar os nossos ouvintes a conhecer o nosso canal no YouTube. Eu e o nosso querido Sérgio temos vários programas inéditos e ao vivo, e agora estreamos, no mês de abril, o estudo do livro Missionários da Luz. É um estudo que tem agradado muitas pessoas, tem levado muitas informações úteis. Os programas inéditos vão ao ar todas as quintas-feiras e todos os sábados a partir das 19 horas. Se você ainda não conhece o nosso YouTube, anote youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se você já nos acompanha e não é inscrito no canal, se inscreva, habilite as notificações. Tudo isso é muito importante. Hoje nós vamos ver uma história onde o professor Ramiro Gama estava com a sua esposa e também com o nosso querido Chico Xavier. E eles estavam passando, os três, sobre uma ponte. Nossa esposa, diz o professor Ramiro Gama, e o Chico. Lá embaixo, um rio encachoeirado sorria e gargalhava. Paramos para melhor sentir-lhe a mensagem. Nossa companheira recorda-nos uma cena do livro A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, em que Jacinto, o principal personagem cansado da vida barulhenta das cidades, muda-se para a roça, a fim de gozar o silêncio das serras e medicar-se com o ar puro dos ambientes campestres. Lá, na sua propriedade, providencia uma série de medidas higiênicas favoráveis a seus empregados. Coloca banheiras nas casas dos roceiros. Esta a primeira providência, por achar que a falta de banho concorria para multiplicar as enfermidades. Seu companheiro de jornada ri-se desta preocupação, e ambos, ao passarem sobre uma ponte, debaixo da qual corre um rio marulhante, reparam que ali passam muitos de seus assalariados com as vestes sujas e a pele encardida por falta de banhos. Veja, Jacinto, exclama o companheiro, vivem sujos porque querem. Não parece que o rio está dando gargalhadas? Aqui nós vemos o trecho de uma história clássica, de um autor clássico, mostrando para nós que a mentalidade e a cultura não se muda imediatamente. Eles estavam andando sobre a ponte. O Chico, o Ramiro Gama, a esposa de Ramiro Gama, e ali veio na mente da esposa do professor Ramiro Gama a imagem criada pelo escritor Eça de Queiroz, através do livro, em que menciona que o rio estava dando gargalhadas.
mostra para todos nós a importância de conseguirmos visualizar na natureza o que às vezes um autor, um escritor, um roteirista coloca num livro, coloca numa tela de cinema, numa tela de um canal aberto, mostrando para nós que essas criações que nós vamos vendo e fazendo, elas foram tiradas a sua inspiração de algum lugar ou de algum objetivo. E aí também fala destes personagens do livro, que mesmo recebendo de Jacinto a oportunidade de ter o banheiro para poderem tomar um banho, poderem se lavar, muitos ainda continuavam com as mesmas práticas de quando não tinha este banheiro. É interessante também, André, que a gente nota aqui que é o que nós estamos vendo hoje com esse, apesar de pedirem para não ter um pânico, mas realmente as informações são tão desencontradas que as pessoas acabam entrando nessa faixa que é essa questão do coronavírus, mais ou menos se encaixa com essa história, porque Jacinto queria o quê, na verdade? Montar uns banheiros para que as pessoas pudessem tomar um banho. Eu me lembro quando criança, e acredito que muitos dos nossos radioouvintes vão se lembrar, que antigamente nós não tínhamos chuveiros na nossa casa. As casas nós tomávamos banho de bacia, de canequinha, né? Isso nós estamos falando de 40, 50 anos atrás. Então essa de Queiroz vem reproduzir para nós uma história onde Jacinto então quer sair daquele momento tumultuado da cidade e vai para a roça. E lá então quer dar uma vida um pouco mais digna àqueles colaboradores que ali estão, que vivem uma vida difícil, trabalhando diante do sol, diante da chuva, aquele cansaço. E ele entendia que o banho é algo reparador e que nós necessitamos. A pessoa que estava ao lado dele riu de tudo isso, achou aquilo muita graça. E depois então ele coloca uma coisa interessante, eles estavam ali diante do mesmo rio e começaram a perceber que os assalariados, aqueles que eram os colonos, como assim se chamam nas fazendas, eles estavam passando todos sujos, com as vestes sujas, com a pele encardida por falta de banho. Então coloca Jacinto, veja Jacinto, todas essas pessoas vivem sujos porque querem. Então hoje nós estamos percebendo que se pegarmos a dengue, várias dessas doenças que estão contaminando a população como um todo, se nós pararmos para analisar, são doenças educativas, onde nós somos convidados a termos uma postura diferente. Então, somos convidados a manter a nossa casa limpa, a manter o nosso quintal higienizado. Então, nós percebemos que a própria lei da natureza cria mecanismo, e é isso que o nosso Chico vai arrematar a mensagem dizendo para todos nós. A própria natureza repõe para todos nós aquilo que nós necessitamos. Mas quando nós, de uma certa maneira, agredimos a natureza, agredimos o meio ambiente, a própria natureza se revolta. E cria-se o mecanismo necessário para que nós possamos ser punidos. É uma lei de ação e reação. Então nós percebemos o quanto essa mensagem ela torna-se importante para que possamos ver nas grandes calamidades humanas exatamente isso, não é? Quantas pessoas não gostam de tomar banho? Agora com essa coronavírus nós estamos aí sendo convidados a lavar a mão todas as horas. Às vezes a gente senta numa mesa, não lava as mãos. É verdade que Jesus diz que o que faz mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Lógico que Jesus usava de uma maneira simbólica para dizer da importância do nosso coração. Jesus em nenhum momento quis dizer que nós temos que ser porco, que nós temos que ser pessoas que não devemos reparar para o nosso corpo. Inclusive no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar as perguntas que Kardec projeta sobre isso, e os Espíritos dizem que nós temos sim que cuidar do corpo, cuidar da alma, né, André?
Então nós percebemos o quanto é importante todos esses exemplos para nós. Não tenha dúvida, essas histórias mostram para nós a importância de nos atentarmos, de nos vigiarmos, e são pequenas histórias que muito contribuem para a construção de um entendimento. E então todas estas coisas que o nosso querido Sérgio citou há pouco, vêm em forma de alerta para que possamos, a cada dia, renovando alguns costumes, repensando alguns princípios, para não cairmos em alguns equívocos que podem custar um pouco mais caro do que o habitual. Interessante, André, porque nós percebemos que dentro dessa história narrada por essa de Queiroz, quando ela diz: veja, Jacinto exclama, o companheiro, vivem sujos porque querem, não parece que o rio está dando gargalhada? E Chico, concluindo a cena que a companheira memorara, tem razão, o rio está, até hoje, dando gargalhadas, rindo-se ao ver-se com tanta água e apelando para nós, a fim de que não venhamos a mergulhar na sujeira de nosso próprio pretérito. É a renovação. O rio é a simbologia da renovação. É a simbologia de que a água deve correr o seu fluxo normal e está em constante transformação, está em constante renovação, está em constante manutenção. Isto também representa para nós a importância de seguirmos adiante. As dificuldades vêm, as lutas vêm diante do rio, mas o rio segue o seu curso natural. Tem momentos que as dificuldades vêm, as lutas vêm, e nós paramos no tempo, paramos no espaço. Então, quando o Chico pede para sermos a semelhança deste rio, é no sentido também do seu vigor, da sua força, do seu entendimento. O rio tem um papel muito grande, mantém muitas vidas, alimenta muitas espécies. É o que acontece conosco. Mas quando nós paramos no tempo, paramos no espaço, permitimos que o melindre, que a revolta, que a amargura nos fale mais alto, eu prejudico toda uma cadeia que necessita da minha cooperação. Sejam os meus familiares, sejam os meus amigos, seja os espíritos que me acompanham. Por quê? Porque eu faço com que eles tenham dificuldades de se penetrar no meu pensamento e também dentro da minha própria realidade espiritual. É interessante, André, que nós poderíamos, nessa última frase, logicamente, ficar horas falando sobre a doutrina espírita, que vem trazer para todos nós a questão da reforma íntima. Eu vou repetir essa última frase para que o nosso amigo, rádio ouvinte, possa prestar bem atenção na conclusão que Chico Xavier traz dessa mensagem. Tem razão, o rio está até hoje dando gargalhadas, rindo-se ao ver-se com tanta água e apelando para nós, a fim de que não venhamos a mergulhar na sujeira de nosso próprio pretérito. Como é bonito ver um rio limpo, como é bonito ver as pessoas pescarem, se divertirem, como é bonito nós podermos beber uma água de um rio limpo. E o que nós estamos vendo hoje? Chico Xavier faz uma comparação do homem a um rio. Quando um homem é bom, ele é comparado a um rio limpo, aonde ele faz a caridade, tem amor ao próximo, é humilde, é indulgente, é caridoso. E quando o homem é personalista, ele é um rio sujo, repleto de lodo, de fezes, de tudo aquilo que nós jogamos de entulho e de sujeira nesse rio. Ele fala que nós trazemos do nosso
pretérito, ou seja, das existências anteriores, aquilo que nós criamos. Sabemos que Jesus disse que todos nós nascemos simples e ignorantes. Foi a partir daí que cada um de nós começamos a trabalhar através do processo reencarnatório, nas múltiplas existências que Deus, nosso Pai, nos concedeu, para que pudéssemos alcançar a evolução pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. É natural que um mundo como o nosso, de provas e expiações, onde o mal ainda campeia sobre o bem, é natural que o mal ainda tenha ascensão sobre o bem. Quantas pessoas ainda têm vergonha de dizer que trabalha numa sopa, numa casa espírita? Quantas pessoas têm vergonha de dizer que faz um trabalho voluntário de arrecadar alimento para dar aos necessitados? Quantas pessoas têm vergonha de dizer que frequenta uma casa espírita? Logicamente, todos nós estamos começando a perceber da importância de começarmos a ver a doutrina espírita diante de um novo patamar, já que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem que diz que compete ao Espiritismo cristão o resgate do cristianismo redivivo. Então nós percebemos, André, querido rádio ouvinte, que nós temos muito por avançar. E nós gostamos muito de estudar essa obra do nosso querido Chico, que ele consegue buscar na natureza, no que há de mais belo da criação divina, para tentar nos mostrar que devemos nos assemelhar sempre ao lado bom daquilo que Deus criou. E hoje, com esta vida agitada que nós todos possuímos, nem sempre temos o olhar para observar a beleza de um rio. Nem sempre temos o olhar para observar a natureza de modo geral. É interessante que nesses últimos programas que temos feito, fizemos um falando sobre a ponte, fizemos um outro falando sobre a natureza, estamos fazendo de hoje, evocando a figura do rio. Então a natureza, ela está sempre presente. É interessante que Jesus, em muitos momentos, também pegou o exemplo na natureza para nos explicar. Quando ele fala, por exemplo, quando Jesus fala sobre a fé, ele nos pede para termos fé do tamanho de um grão de mostarda. Se não for, está entre as menores sementes que a natureza produz. Esta era a forma de Jesus nos ensinar, pegando nos exemplos de que todos nós teríamos condições, teríamos capacidade para aprender. É verdade também que a natureza está sempre procurando nos mostrar o seu lado divino, o seu lado abençoado, mas o homem, não contente em conviver com ela, subjuga a sua vontade. E temos visto atitudes criminosas contra as florestas, contra os rios, contra a vegetação de modo geral. Tudo isto é muito prejudicial à nossa própria vida. Temos observado o aquecimento global, temos observado que as estações estão fora de um parâmetro como nós tínhamos há anos atrás. Se observássemos o rio, se observássemos a natureza, se observássemos a grandeza da oportunidade que estamos tendo, nós veríamos que Deus, o nosso Pai, Ele nos empresta tantas coisas salutares, nos concede tantas coisas boas, mas o nosso olhar está geralmente voltado ou para o que não temos, ou com exclusivismo para a matéria. E isso leva a não darmos uma importância para a natureza. E vemos o desrespeito que desde tenra idade as gerações atuais já têm para com esta mãe abençoada que regula a nossa vida, que regula muitas coisas que lidam diretamente com a nossa existência, que é a natureza.
E também é importante realçar o quanto o nosso querido Chico, em companhia de Emmanuel, esse benfeitor amoroso, contribuiu não apenas com o nosso querido Brasil, mas também contribuiu com o nosso planeta, trazendo mensagens de renovação, trazendo-nos as instruções que precisávamos para alcançar um novo patamar evolutivo. Mas o que mais me chama a atenção, André, e querido rádio ouvinte, é que tanto Chico quanto Emmanuel vão buscar na criação divina as inspirações para nos ensinar as coisas mais simples. Quantos de nós, diariamente ou semanalmente, passamos por uma ponte, passamos por um rio? Nós estamos tão atarefados que pouco nos importa a importância de um rio. Quantos seres vivem da criação divina dentro desse rio? Quantos seres vivem dentro deste ambiente que foi criado por Deus? E muitas vezes, André, o que mais nos entristece é que Deus criou tudo perfeito. Mas Deus criou o homem e deu ao homem a inteligência e o livre-arbítrio. E o homem consegue transformar a natureza tão bela, muitas vezes em paisagens tão tristes, em paisagens tão negativas. Se nós analisássemos a importância da água e de um rio, talvez hoje nós pensaríamos 10 vezes para contaminar um rio, para fazer desse rio algo triste para a humanidade. Então, André, nós vemos o quanto Deus criou tudo belíssimo e o quanto o homem tem destruído tudo isto. É triste, mas é compatível também com o mundo de provas e expiações em que o mal reina. O que nós temos visto na natureza, ou seja, onde for, nós não podemos dizer assim, está fora do lugar. Não. Nós vemos as atitudes dos homens compatíveis com a sua realidade espiritual. Então ainda temos espaço, ainda temos margem para essas atitudes. Amanhã, quando estivermos no mundo de regeneração, não é que o mal vai acabar, mas o bem não vai ser tão tímido como é hoje. O bem vai ter iniciativas, o bem será a maioria. É até difícil de imaginarmos isso, porque é tanta corrupção, é tanta falsidade, é tantos problemas de toda ordem, que muitas pessoas que nos ouvem neste momento podem imaginar assim, o que eles estão falando é um sonho distante. Se é distante ou não, vai depender de cada um de nós. Se o mundo vai demorar para ser um mundo de regeneração ou não, mesmo o André sendo imperfeito e limitado, ele tem a sua oportunidade de ajudar a construir um mundo melhor. Então é muito triste tudo o que temos visto, mas ainda faz parte do momento evolutivo que estamos. Ainda faz parte da compreensão coletiva do plano em que vivemos. Isso tudo, André, realmente é muito importante e é verdade. Nós não podemos exigir de um planeta, de mundo de provas e expiações, alguma coisa que seja santificante. Então nós temos que começar a fazer a nossa parte. E quando cada um de nós fazer a nossa parte, ou começarmos a fazer a nossa parte, nós vamos perceber que em pouco tempo, menos do que nós esperamos, nós vamos conseguir implantar o cristianismo redivivo aqui na Terra. Ao encerrarmos o nosso programa, em que saudamos os nossos ouvintes da Rádio Boa Nova, gostaríamos de pedir para que acompanhassem também um convite especial que fazemos.
todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, realizamos pelo meu Instagram, @AndréLuizCVilar, pela minha fanpage, facebook.com/AndréLuizVilar, e agora começamos a transmitir o Evangelho no Lar também pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Venha participar do Evangelho conosco. Tem levado luz, esperança, consolo, conforto a tantos lares e é um convite muito especial que fazemos. Marque aí na sua agenda todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília. Você é o nosso convidado. Interessante, né? Nós vamos fazer o nosso encerramento. Eu gostaria de estar compartilhando com o nosso querido rádio ouvinte. Às vezes a gente pega uma mensagem, parece pequena, e a gente diz assim, mas nós vamos comentar meia hora em cima dessa mensagem que nós vamos ler em 2 minutos. Mas é tão interessante que eu estava aqui pensando que quando nós entramos no sentido que Chico quer dar, na visão espírita e na visão evangélica, nós conseguimos falar 1 hora, 2 horas se deixar, porque são assuntos tão palpitantes que nos arremessa aos ensinamentos que Allan Kardec trouxe, baseado na mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos radiovintes, um beijo carinhoso. Estamos encerrando o nosso programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Até a semana que vem. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.